E aí pessoal, tudo jóia? Como prometi, vou começar a gravar vídeos com dicas sobre casamento e também dicas de fotografia. Para começar, eu vou atender a sugestão da fotógrafa Vanessa Barbosa, que pediu para que eu falasse sobre iluminação. E o assunto que eu escolhi fala sobre algo muito interessante, mas que é muito pouco ensinado. Eu vou falar sobre a lei do quadrado inverso da luz. Já ouviu falar sobre isso? Calma, sei que parece alguma coisa muito complicada. Na verdade é um pouquinho, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar em termos de física ou matemática. Eu vou tentar explicar o conceito e a forma que você pode aplicar isso na sua fotografia de forma prática e fácil. Se você quiser entender um pouco mais sobre a teoria dessa lei, você pode dar um Google que você vai achar bastante material. A lei do quadrado inverso da luz tem duas características que você precisa conhecer. A primeira diz que quanto mais próximo o seu assunto estiver da fonte de luz, mais intensidade ele vai receber dessa fonte. Ok, isso é meio óbvio, né? Quanto mais perto da luz, mais forte vai ser essa luz. A segunda característica, que acaba sendo o detalhe mais importante, é que quanto mais próximo o seu assunto estiver dessa fonte de luz, mais rápido essa luz vai se dissipar, ou seja, vai perder a intensidade. E conforme você vai afastando o assunto dessa fonte de luz, essa dissipação vai ficando mais lenta. Tá, Marcelo, ainda não estou entendendo muita coisa. Me explica como funciona na prática. Eu vou mostrar duas fotos que fiz com a minha esposa, que está gravidinha, e vocês vão entender perfeitamente a aplicação da lei do quadrado inverso da luz. Vamos lá. Na primeira foto, eu posicionei minha esposa bem próximo da janela, então a luz dessa janela chega de forma bem intensa até ela. Mas perceba que essa luz rapidamente vira sombra, inclusive o fundo está quase preto. A segunda foto, feita logo após, foi feita com a mesma fonte de luz, porém eu afastei minha esposa da janela, o que fez com que a luz chegasse de forma menos intensa e que a dissipação fosse mais lenta, ou seja, a diferença entre sombra e luz ficou bem menos nítida e a luz se espalhou mais pelo ambiente, como você pode ver. O mais interessante é perceber que apesar dessas duas fotos terem sido feitas com a mesma fonte de luz, elas são completamente diferentes. Uma é mais misteriosa, com as sombras mais evidentes, a outra é mais plana, passa uma mensagem mais suave. Mas foram feitas com a mesma fonte de luz. A única diferença foi a distância da modelo em relação à janela, que no caso era a minha fonte de luz. Mas nessas fotos fica nítido como o comportamento da luz muda pelo simples fato de você aproximar ou afastar o objeto. E esse é o comportamento que você precisa entender. Acho que já aconteceu com todo mundo, né? De clicar uma foto que ficou muito legal, mas depois você não sabia exatamente como repetir aquele efeito, como conseguir fazer outra foto com aquela mesma luz. Por isso que é importante entender como a luz reage. Assim, sempre que quiser um determinado efeito, você vai saber exatamente o que precisa fazer. Bom, para você entender ainda mais a lei do quadrado inverso da luz, eu vou te mostrar aqui na prática. Eu vou usar esse LED aqui, que inclusive está me iluminando aqui agora. Eu vou aproximar ele do meu rosto, depois eu vou afastar e você vai ver como a luz se comporta. Vamos lá. Coloquei ele aqui bem próximo do meu rosto. Olha como ele bate, ilumina muito o meu rosto e já vira sombra logo em seguida. Olha o fundo como está escuro. Se eu afastar esse LED do meu rosto, ele vai perdendo intensidade e essa sombra vai ficando mais tênue, né? Você não consegue perceber tanto essa sombra e o ambiente também começa a entrar na fotometria. Legal, né? Bom, aqui eu usei esse LED como exemplo, né? Mas poderia ser um flash, poderia ser a própria luz da janela. Não importa qual seja a fonte, a luz vai se comportar sempre da mesma maneira. Isso é física, isso não muda. Para fixar ainda mais como funciona a lei do quadrado inverso, eu vou dar mais uns exemplos práticos para que você entenda como você pode aplicar isso no seu dia a dia de trabalho como fotógrafo. Vamos lá. Imagine que você está no make-off da noiva, mas o salão onde ela está se arrumando não é tão legal. Tem ventilador lá no fundo, uma prateleira cheia de produtos, isso a gente encontra quase sempre. Mas você precisa fazer um retrato dela ali antes dela ir para a igreja. Então você decide que você quer escurecer o ambiente e fazer o retrato com uma luz mais dramática. Então, segundo a lei do quadrado inverso da luz, o que você precisa fazer para conseguir esse resultado? Primeiramente, você precisa encontrar uma fonte de luz que seja intensa o suficiente. Como a gente já falou, pode ser um LED, uma janela, um flash, enfim, o que você tiver em mãos. Mas vamos supor que você escolheu um flash com sombrinha como fonte de luz. Então você precisa aproximar ao máximo a noiva desse flash, fotometrar a luz e deixar a lei do quadrado inverso fazer o seu papel. Caso esse fundo não fique escuro o suficiente, significa que você precisa de mais intensidade, ou seja, essa luz precisa ser mais forte. Mas Marcelo, eu quero fazer exatamente o contrário. Eu quero colocar um pouco mais o ambiente nessa foto. Nesse caso,
você precisa afastar a noiva dessa fonte de luz. Aí você vai me perguntar, Marcelo, quanto que eu preciso afastar? Aí vai depender do resultado que você quer, mas quanto mais longe, mais essa luz vai se dissipar pelo ambiente e mais tênue as sombras vão ficar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu ficaria muito feliz com o seu feedback nos comentários e, claro, você também pode deixar a sua sugestão para próximos assuntos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.